Mas, para a gente fechar bem hoje, essa questão do paciente, ele ser um paciente que está o tempo todo pesado, com uma notícia errada, enfim, com essa frustração toda, a gente vê o quanto que ele realmente ele tem, eu vejo mais pelo físico, mas pelo mental também acredito que sim, mas isso realmente impacta no desenvolvimento de alguma patologia, isso vai levar adiante para poder finalizar uma cura, enfim, como que isso realmente vai trazer essa evolução ou não. Esse paciente pesado, ele vai realmente atribuir essa questão da evolução da patologia? Enfim. Então, vamos dizer, a atitude do paciente diante da doença, pelo sistema neuroimunoendócrino aí saiu a tese da biologia de crença. O que acontece? Quando você tem uma fé de que vai ficar boa, uma atitude otimista, você responde melhor aos medicamentos do que aqueles outros que têm uma tendência mais à vitimização. Isso são dados. Por exemplo, tem um estudo com 243 centenários e não foram ver por que eles duraram tanto, por que eles vivem tanto. A conclusão que eles chegaram é que eles eram todos otimistas. Tinha gordo, magro, fumante, que nem Oscar Niemeyer, que foi longe a beça. E eles tinham, assim, uma alegria de viver. E aí, o que acontece? A hora que você vê isso, você vê a importância do mecanismo que a gente tem, a importância da atitude diante da vida que a gente tem. Por isso que tem outros estudos mostrando que quem se socializa mais, vive mais. Esse estudo ficou desconhecido. Mas, na realidade, quando ele socializa, se ele está tendo prazer, isso é uma questão de como ele percebe, a percepção é de dentro para fora. E quando essa pessoa está vivendo, fazendo aquilo que gosta, ela libera substâncias com propriedades terapêuticas, isso está muito bem descrito. E isso vai além, transcende ao teu pensamento, o seu pensamento é energia, o teu pensamento vibra. Os físicos falam que o universo é uma grande construção mental. O Buda falava que nós somos o que pensamos, tudo aquilo que pensamos é aquilo que vivemos, com nossos pensamentos mudamos o mundo. Então, na hora que você vê isso, aí você consegue achar evidências de emoções interagindo com os genes, mas as emoções precisam de um veículo de molécula, precisa de um veículo. Então, o sistema neuroimunoendócrino libera substâncias que vai agir lá na membrana da célula e, dependendo da ação, vai ter uma propriedade terapêutica, ou se estiver muito estressado cronicamente, vai ter uma reação de patologia. Então, quer dizer, isso sim está realmente muito, muito bem descrito. A biologia de crença. E tem um estudo, por exemplo, você tem uma ideia, o pensamento é energia, o pensamento vibra. O pensamento que dá mais substâncias com proteção é a energia do amor, quando você está ou se amando, se cuidando, fazendo esporte que você se cuidar, ou quando você recebe amor de alguém, essa energia ela tem um efeito muito positivo. Tem um estudo famoso que foi feito com órfãos, e esses órfãos eles tinham alimentação, tinham atividade física e tinham educação. Aí compararam com uma população com características semelhantes, mas eles tinham o amor dos pais. Aquela população que tinha o amor dos pais, ela crescia, ela tinha um maior desenvolvimento intelectual e, olha que interessante, e físico. Para você ter uma ideia nessa influência. Então é um campo que está cada vez crescendo. O que eu costumo dizer é que eu, desde os 18 anos, eu peço saúde, paz, espírito e felicidade. E quando você deseja uma coisa com o coração, não existe obstáculo intransponível. Então eu quero contar uma coisa para vocês que é fato. Coincidência ou não, a ideia do corticoide surgiu com um desejo muito grande de eu curar o meu paciente. Aí começa a ter coincidências. Aí vem um baita de um pneumologista, me mostra um trabalho do chinês que ele estava na dúvida, mas que o corticoide mostrava que diminuía a mortalidade. Aí fez todo sentido, aí você chega. Mas tudo isso só aconteceu mediante um desejo intenso anterior. É isso que vocês querem que vocês entendam. Sim. Agora, quando é que você pode programar a sua realidade? Não é agora, nessa frequência de onda cerebral que nós estamos, que devemos estar em beta ou alfa. É quando você faz aquela meditação, Inspira. relaxa antes de dormir, aí veja as coisas que você quer.
Veja as coisas que você quer, porque realmente você acaba tendo uma influência. Isso que eu estou falando é uma suposição, tem um monte de evidências disso. Agora, a biologia de crença é um fato, a epigenética é um fato. A epigenética mostra que os genes eles são secundários aos sinais da membrana. E quem gera os sinais da membrana celular são as nossas emoções. Então, os genes só vão se manifestar mediante um estímulo de emoção. Isso está muito claro, isso está na epigenética. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.